seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre Bauhaus, a escola de arquitetura, escultura, pintura, desenho industrial, design. A escola Bauhaus, uma escola alemã, ela literalmente vai falar sobre o que é design. Nós hoje falamos, isso tem design, isso não tem, mas o que é? Quando nós falamos esse termo, simplesmente nós estamos falando de modificações. Por exemplo, um celular. Cada celular tem o seu design. Ele é um aparelho que serve para fazer ligação, fazer acessos, ele tem uma funcionalidade, mas ele tem formas diferentes. Então entenda seu design como formas. É óbvio, lembrando, dentro da área de design gráfico, entre outras representações do marketing, publicidade, esse termo ele tem outra ênfase, tudo bem? Dentro da arte a gente está falando de formas diferentes, beleza? E o Bauhaus, ele está inserido dentro do contexto desde 1919 até 1933, com o fechamento que o Adolf Hitler fez ali dessa escola. Quando a gente fala do contexto histórico, temos que lembrar do que? Primeiramente, a Alemanha está estraçalhada. Ela foi culpada, colocada como culpada de ter causado a guerra. Então, ela foi literalmente humilhada pela França a assinar o Tratado de Versalhes. E isso fez literalmente entrar numa crise econômica. A gente vai ver, tem até alguns relatos de alguns historiadores que o marco alemão, que era a moeda, literalmente não valia nada. Pessoas iam com carrinhos cheio mesmo de marco alemão para tentar comprar uma pequena fatia de pão e não conseguiam. Então, olha só, a Alemanha literalmente estava arrasada. E a escola Bauhaus, ela vai ser fundada em 1919 por um arquiteto chamado Walter Gropius. Principalmente as principais características que o Bauhaus ele tem um aspecto da função, principalmente o objeto, ele tem uma função propriamente dita. Então, por exemplo, as esculturas, a arquitetura, elas têm tem um aspecto de trabalhar com um aspecto literalmente voltado por funcional e utilização de forma geométrica. Mas é claro, eles queriam romper com os aspectos clássicos, buscando que a arte tivesse um resultado. Então esse resultado seria para eles o design, a estética. E a gente vai ver como o funcionalismo, literalmente a arte serviu para algo útil, não só mais para aquela coisa mais rude, mais arcaica. Aquela cadeira, ela não é mais apenas para sentar, ela tem que ter um design, algo mais atrativo. Então eles entendiam que ela não poderia ser aquela coisa rústica, como nós chamamos de forma vulgar, por exemplo. E a gente vai ver principalmente as características da arquitetura do Bauhaus, não só a arquitetura da pintura, entre outros elementos, as linhas retas, que são bem trabalhadas, principalmente na arquitetura. A gente vai ver a geometrização, as formas geométricas sendo caracterizadas, o círculo, o triângulo, o quadrado, entre outras. E a gente vai ver os contornos simples, básicos, sendo retratados, e também a gente vai ver a utilização de cores vivas. A entrada da escola de Bauhaus, ela utiliza-se diversas formas geométricas, círculos, por exemplo, com umas bolas, umas esferas ali sendo colocadas. E a gente vai ver o seu fundador, o Walter Gropius, ele nasceu na Alemanha, ele é um arquiteto e vai ser um desses grandes fundadores dessa instituição. Claro, a gente tem o Joseph também, ele era alemão e ele era um dos grandes designers dessa escola. A gente vai ver o famoso Paul Kane, ele também era considerado alemão, mas ele era nascido na Suíça, ele só tinha nacionalidade por conta do pai dele. E a gente vai ver que ele tinha um aspecto de um estilo individualista. Isso significa o quê? O Paul Kane ele gostava de trabalhar com linhas retas, curvas, quebradas, pontos. Lembra-se que um ponto forma uma reta, tudo bem? Essa é uma das grandes interligações. E a gente vai ver que o Gerhard, ele vai ser um dos grandes escultores ali, que se utiliza, por exemplo, do aspecto da madeira para a produção das suas esculturas principais. Depois ele começou a passar a usar a cerâmica e a gente vai ver que a escola Bauhaus, ela ganha força dentro da Alemanha com a utilização. Ela tem uma grande influência, por exemplo, das vanguardas russas, que a gente vai falar em um próximo revisando. As vanguardas russas, elas traziam também formas geométricas, só que o Adolf Hitler, quando ele assume o poder, ele vê que um pequeno problema, influência russa. Então assim, lembra o mundo ali ainda polarizado, chegando nesse momento, ele não vê com bons olhos ainda essa influência de fora.
Então o Hitler, ele vai fazer o quê? Começar a fechar. Ah, professor, mas ele fechou só por causa do... Não, primeiro, ele fez o fechamento da escola porque ele não queria que a população tivesse acesso à cultura. Porque quando a população tem acesso à cultura, significa o quê? Que ela começa a se tornar crítica, ela começa a refletir. E para o Hitler isso não era interessante. Então ele vai fazer o quê? Ele fecha, principalmente, a escola do Bauhaus. Então, meu povo, lembra-se, a principal característica do Bauhaus é a arte design, design funcional. Por exemplo, eu posso ter duas cadeiras. Essas cadeiras elas podem ter design diferente, mas elas têm uma mesma função. Elas só vão mudar o seu design, a sua característica. Tudo bem? Meu povo, agradeço. Não esqueça, na descrição do vídeo tem exercícios. Não esqueça de comentar e deixar o seu like. Beijo, briga, meu povo!